E como isso foi chegando? Quais são as complexidades que estão envolvidas nisso? Ou seja, a dimensão psíquica, ela entra onde nesse processo de complexidades de evolução? Em relação a essas complexidades, não diminuindo o tanto que há de complexo em cada área, nem desprezando o tanto que há de importância em tudo isso, a gente tem, em um nível de condições mais fundamentais para outras condições de desdobramento, digamos, um patamar que é o patamar da física, que vai para um outro patamar que é o da química, para outro que é o da biologia, e para um quarto patamar que é o da psicologia. Obviamente, são complexidades próprias, profundidades próprias, não são menos nem mais importantes. Mas o que a gente sabe é que, dentro da física, existem as suas próprias leis, o seu próprio funcionamento, o que está ainda sendo aprendido, e com o advento da compreensão, da percepção dessa dimensão, por exemplo, do mundo quântico, isso abriu muitas novas portas e exige hoje muito mais conhecimentos também. Mas tem a sua complexidade e, a partir do que é a física, vamos falar principalmente da física tradicional, dos átomos, da construção dos átomos, do peso dos átomos, da combinação de prótons, nêutrons e elétrons, a física tem a sua própria complexidade. É a partir de como esses elementos vão interagir que surge a química, a ciência da química, que tem uma outra lei, um outro funcionamento, ou tem outras leis, outros funcionamentos, que tem a sua própria complexidade também, mas que já se trata de uma alteração desses elementos físicos e dessa interação trazendo outros tipos de fenômenos, ou seja, vão trazer moléculas cada vez mais complexas, produções de elementos que são elementos, principalmente no nosso caso, muito importantes para a existência do ser humano, ou seja, enzimas, o próprio DNA, ele tem a sua interação. O DNA já está no nível biológico, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas todas essas novas interações têm uma complexidade própria, têm leis próprias, então o mundo da química é um mundo próprio, que se baseia no mundo da física, mas que não é especificamente a física, é um outro nível. A partir dessas combinações, por exemplo, fenômenos como a água podem existir. A água é um fenômeno químico, ou seja, elementos físicos como o oxigênio e o hidrogênio se combinam formando algo totalmente diferente do que é especificamente o oxigênio e do que é especificamente o hidrogênio. Da mesma maneira, o sal de cozinha, essa união entre o cloro e o sódio faz com que surja um outro elemento que não é necessariamente a combinação do que é o cloro e do que é o sódio, mas já é uma nova coisa, com um novo sabor, com um novo formato, que é um sal, especificamente dentro da química. Então a química tem a sua complexidade. A partir dessa complexidade da química, existe a biologia. Ou seja, sem os elementos físicos e sem os fenômenos químicos, não haveria vida, não haveria biologia. Mas a biologia tem as suas próprias formas, a biologia tem as suas próprias leis, a biologia tem as suas próprias pré-condições e também os seus potenciais. E esses potenciais se resumem principalmente em um fenômeno espetacular, que é a vida. A vida, a possibilidade de que algo se recrie, que algo desenvolva, que algo tenha uma origem, tenha um desdobramento. Ou seja, você vai ver que na vida existe um fenômeno que é o fenômeno da procriação. Esse fenômeno não é encontrado nos átomos especificamente. Os átomos não se procriam. Assim como no lado da química, também o sal não se procria. Então, são complexidades diferentes. Mas, sem a existência dos átomos, sem a existência
das moléculas, sem a existência da combinação desses átomos e das suas próprias leis, não haveria vida. Mas a biologia tem a sua singularidade espetacular, que é poder recriar, poder desenvolver, gerar a vida. E isso é próprio da biologia. Sem a vida, não haveria psicologia, obviamente. O aspecto psicológico é um aspecto que é baseado a partir de um ser vivo. Há psicologias talvez menos complexas em relação a outros seres vivos e talvez, vamos supor, em relação à memória, inteligência e capacidade de interação social, os peixes sejam menos complexos e com menos repertórios do que são, por exemplo, as aves, as quais também, muito provavelmente, têm repertórios menos variados e menos complexos do que os mamíferos, particularmente os primatas. E entre os primatas é o ser humano, entre todas as formas de vida, é o ser humano o que tem maiores complexidades sociais, afetivas, cognitivas, que é o caso de fundamentos da psicologia. Então a psicologia já é um outro nível. Tem havido uma tendência, por causa da grande evolução e, consequentemente, da grande importância das neurociências, tem havido uma tendência muito grande em reduzir a psicologia ao que o cérebro demonstra, ao que a gente compreende que existem funções das áreas da visão, das áreas da memória, da região da agressividade, da região da competência linguística, seja da fala expressiva, seja da fala compreensiva, em relação, por exemplo, aos cálculos matemáticos ou à percepção de espaço e de questões sociais e afetivas, por exemplo, então hemisférios, lobos e assim por diante. Tudo isso está ligado a uma importância que a gente vê hoje a partir da grande evolução que as neurociências nos trouxeram. Mas essa evolução tem trazido alguns equívocos. E as pessoas tendem, por causa das grandes explicações que as neurociências nos oferecem, tendem a reduzir a psicologia ao cérebro. Ou tendem a reduzir a psicologia para uma dimensão corporal, uma dimensão tangível aos fenômenos neurológicos. Como a gente viu, sem os fenômenos neurológicos, sem a biologia, não há psicologia. Mas não se pode reduzir a psicologia a isso. Nós conversamos, por exemplo, a respeito dos fenômenos sociais, das interações das crianças quando elas são criadas em um ambiente somente natural, com outros animais, mas não dentro do ambiente arbitrário da cultura. Ou seja, a psicologia é um fenômeno arbitrário, é um fenômeno amplo, é um fenômeno abstrato, mas depende da biologia. Sim, sem boas estruturas neurológicas não há uma boa condição psíquica, é verdade. Mas a psicologia é um fenômeno abstrato, é uma outra dimensão. Não está localizada no cérebro, não está localizada em uma parte do corpo. A psicologia, ela tem referências, ela tem manifestações no próprio corpo humano, na própria dimensão neurológica. Ela interage sendo influenciada pelas condições neurológicas, mas ela interage também influenciando as condições neurológicas. O que isso quer dizer? A criança que tem um bom potencial neurológico, mas que é criada por animais, ela não desenvolve um nível psicológico suficientemente bom, um nível de abstração, um nível de inteligência. Ou seja, é esse nível social, é esse nível sociocultural que vai estimular a neurologia humana, que vai estimular o cérebro, para o cérebro também poder alcançar, se não todo o seu potencial, porque certamente todo o potencial do cérebro não é alcançado, mas para que o cérebro possa alcançar um potencial suficientemente bom, bem desenvolvido. A biologia, a neurologia dependem da psicologia também, assim como a psicologia depende da biologia e depende da neurologia.